Meu nome é Brendo Roberto, eu sou aluno de Biomedicina da Faculdade Unifax e hoje apresentarei o artigo científico Aspectos da aplicabilidade da análise da curva de Melton, em um slide produzido pela minha equipe Ana Clara Aguiar, por mim, Brendo Roberto Santana, Maria Ferreira, Micaele dos Santos, Mila Pires, Mirela Rodrigues Costa e Rafael Chalega. Nós vamos apresentar esse artigo ao professor Marcos Cardoso na disciplina Tecnologia Genética e Bioinformática. É sabido que hoje, atualmente, a biologia molecular vem avançando imensamente, principalmente a área de bioinformática, e começou a possibilitar o avanço no diagnóstico de inúmeras doenças, principalmente as doenças monogênicas. Como curiosidade, eu gostaria de ressaltar que foi devido à biologia molecular e à bioinformática que foi possível sequenciar o DNA do Covid-19, feito por uma biomédica e a sua equipe, e ela conseguiu, a sua equipe conseguiu, com rapidez, sequenciar o DNA do vírus que atualmente está causando uma pandemia. E esse sequenciamento foi de grande importância científica para que possamos estudar o vírus, possamos estudar o seu DNA, como ele se comporta. Então, a biologia molecular e a bioinformática são áreas extremamente importantes, tanto para a área científica, quanto principalmente na questão da análise, das análises clínicas. Então, aqui nós vamos estudar um pouco sobre variação genética, polimorfismo e mutação, sobre a análise de Melton, em inglês RRM, sobre as suas aplicações, e vamos falar um pouco sobre a análise dos polimorfismos pela análise de Melton, certo? Variação genética. O que seria essa variação genética? A população mundial se difere individualmente, principalmente pela sua genética, pelo seu gene, pois cada indivíduo é único. Cada indivíduo há o seu próprio material genético, com suas características únicas. Lógico que eles se assemelham 90%, 95%, 98% uns dos outros, devido à nossa espécie. Porém, esses pequenos polimorfismos que cada pessoa tem vai diferir a sua raça, vai diferir a sua etnia, vai diferir a sua característica fenotípica, sua personalidade. Então, esses polimorfismos no gene gera a variação genética. E essa variação genética ela é uma forma boa de ser estudada. Por quê? Porque uma doença que me atinge pode atingir outra pessoa e gerar resultados diferentes em outra pessoa. Me atinge de uma forma e outra pessoa de outra forma. E assim, essa variação genética ela é boa para ser estudada, pois por que essa doença atinge uma pessoa de uma forma e a mim de outra? Dessa forma, eu posso estudar quais mutações, quais polimorfismos estão envolvidos nessa reação de diferentes interações de doenças, da mesma doença entre pessoas diferentes, para assim possivelmente gerar uma cura ou gerar um tratamento. Então, falando sobre esses polimorfismos e mutações, polimorfismos podem ser responsáveis pela diferença em fenótipos gerais dos indivíduos, ou seja, como eu falei, eles são responsáveis por diferenças entre pessoas, entre indivíduos, diferenças únicas, diferenças que apenas aqueles indivíduos têm, ou diferenças que aqueles indivíduos e outra parcela pequena da população têm. Esses polimorfismos podem estar associados com a predisposição de algumas doenças, como predisposição a diabetes,
como predisposição a problemas cardíacos, problemas neurodegenerativos e os polimorfismos também estão associados com a farmacogenética. A farmacogenética é uma ciência que estuda a diferença de ação entre um medicamento em uma pessoa e outra. Ou seja, como exemplo, meia população dos Estados Unidos, a N-acetiltransferase, ela tem um metabolismo um pouco mais lento. Ou seja, em metade da população dos Estados Unidos, essa enzima age mais lentamente. Essa enzima é utilizada para tratar a tuberculose. Outro exemplo é que 1 a cada 1.500 pessoas tem baixos níveis de pseudocolinesterase, uma enzima que inativa medicamentos como a succinilcolina, que é utilizada em procedimentos cirúrgicos para relaxar os músculos. Ou seja, a cada uma pessoa entre 1.500, essa pseudocolinesterase ela é um pouco mais baixa, ou seja, a succinilcolina vai agir mais nessa pessoa do que nas outras 1.499. Da mesma forma que 10% dos homens negros têm deficiência na glicose 6-fosfato desidrogenase, uma enzima que protege os glóbulos vermelhos. E algumas toxinas podem ser prejudiciais aos glóbulos vermelhos e pessoas com essa deficiência podem desenvolver anemia hemolítica. Ou seja, 10% desses homens negros que há deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase têm mais chance de desenvolver anemia hemolítica. E as variações que são chamadas de mutações, elas indicam um conceito patogênico, ou seja, um conceito de doença, e estão associadas a distúrbios monogênicos, como distrofia miotônica, neurofibromatose, doença de Huntington, fibrose cística, anemia falciforme, fenilcetonúria, hemofilia e etc. Então, polimorfismos e mutações podem ser benéficos para o ser humano, quanto podem ser maléficos. Podem desenvolver câncer, que é um dos piores tipos de mutações. Então, essa é a definição geral do que é polimorfismo e mutação. Vamos falar agora um pouco da curva de Melton. Como a curva de Melton ela é utilizada e quais são os seus fundamentos. Então, o fundamento consiste na utilização dos reagentes de uma PCR clássica, que a turma já sabe como é uma PCR clássica, né? Da questão da enzima estar multiplicando ali o DNA. E só que nessa reação é adicionada um corante fluorescente, o fluoroforo, que ele se intercala entre fitas duplas de DNA, fazendo assim, onde tiver fita dupla de DNA, ele vai emitir fluorescência. E assim, o equipamento de PCR em tempo real vai captar esse fluoroforo, essa fluorescência, e vai gerar um gráfico. Quanto mais fluorescência, maior vai ser a curva. Quanto menor, maior vai ser a ponta da curva. Quanto menor fluorescência, menor vai ser a curva a curva que vai aparecer no aparelho. Então, aqui está mostrando que em fita dupla há o fluoroforo, como eu falei. Quando adicionamos temperatura e desnaturamos o DNA, esse fluoroforo ele não faz efeito, porque não é mais dupla fita, é apenas fita simples. Então o fluoroforo não vai agir. Aqui é mostrando um comportamento da dissociação da fita dupla de DNA na análise, ou seja, na fase de melting são geradas fitas únicas. Então, na fase pós-melting, você vê que esse fluoroforo ele vai decaindo. Quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais desnatura o DNA e mais o fluoroforo vai decaindo. Então, quais são os reagentes necessários para estar realizando essa curva de melting? Os mesmos reagentes para o PCR. Nós só adicionamos o fluoroforo, que aqui nós temos um exemplo, né, que pode ser comprado,
para poder fazer essa análise no equipamento de PCR em tempo real. As aplicações, as aplicações da curva de Melting vai desde análises quantitativas e qualitativas das alterações genéticas, como mapeamento de DNA, determinação na taxa de mutações somáticas, ou análise quantitativa, como, por exemplo, análise de metilação do DNA e quantificação de carga viral. Então, ela pode ser utilizada também em área de pesquisa científica, como prevalência de uma população, prevalência de um alelo dentro de uma população ou subgrupo, ou rastreamento de algumas mutações e identificação de algumas espécies. Então, quais são as vantagens de fazer uma curva de Melting? É um método simples e robusto, ou seja, é um método comum da PCR, só vai adicionar o fluoroforo. É muito rápido na análise, pois o PCR é em tempo real, não precisa de pós-PCR, não precisa de sonda de primers e tem uma ampla gama de ensaios genômicos, como eu falei. Prevalência de alelo dentro da população, rastreamento de mutações, análise qualitativa e quantitativa de alterações genéticas, mapeamento e etc. Pode se utilizar em diversas áreas. As desvantagens é que a flexibilidade é reduzida, de primers é reduzida, por causa que os fragmentos são pequenos, ou seja, encontrar um primer é muito mais difícil para esse tipo de exame, porque os fragmentos de DNA são pequenos. Quanto menor o fragmento de DNA, mais difícil vai ser para encontrar o primer. E também alterações genômicas do tipo 3 e 4, que eu vou citar um pouco mais à frente, que são trocas por GIC e A por T, polimorfismos entre GIC e A por T, são mais difíceis de serem diferenciadas. Mais à frente eu vou explicar também. Então, existem 4 tipos de alterações que podem ser identificadas. Alterações de classe 1, que são trocas por citosina e timina, e guanina por adenina, e alterações de classe 2, que são trocas de citosina por adenina e guanina por timina, que representam 84% dos polimorfismos de único nucleotídeo do genoma. E são facilmente discriminados, como por exemplo na figura. Aqui na figura número 4, nós podemos ver alterações por temperatura, como eu mostrei anteriormente. Quanto maior a temperatura, menor vai ser a emissão de fluorescência. E aqui nós vamos mostrar que no 1 nós temos aqui genótipo selvagem, no 2 nós temos genótipo heterozigoto, e no 3 nós temos genótipo homozigoto. Ou seja, dessa forma a gente pode analisar a curva aqui de Melting. Nós vemos aqui que no selvagem, durante o aumento de temperatura, ele aumentou a emissão de fluoroforo e abaixou, ou seja, aqui houve a duplicação e aqui houve a desnaturação. Da mesma forma aqui, duplicação, desnaturação, duplicação e vai aumentando. No 2 não teve nenhuma alteração. E no gráfico 5, aqui nós temos uma análise de Melting de polimorfismos de classe 2. Ou seja, são alterações nucleotídeas que resultam em diferentes padrões de curva. Como aqui no gráfico nós podemos ver gráfico de fluorescência normalizada no B, que são, na figura 1 nós temos aqui, no 1 nós temos genótipo selvagem, no 2 genótipo heterozigoto e no 3 homozigoto. Dá para ver que no genótipo selvagem eles se assemelham muito, ou seja, o fluoroforo sobe e o fluoroforo desce. E no homozigoto, o fluoroforo faz uma curva que ele sobe, dá um pico, desce, faz o seu vale e depois estabiliza novamente. Certo? Então, devido à alta temperatura para a fusão da fita de DNA dos homozigotos, por possuírem pequena variação, eles geram uma difícil diferenciação entre os polimorfismos de classe 3 e 4, que são guanina por citosina e timina por adenina.
Então, para melhorar essa diferenciação, nós vamos adicionar um genótipo selvagem, aquele que tem a curva um pouco mais acentuada, entre amostras desconhecidas. Ou seja, em amostra desconhecida, nós adicionamos genótipos selvagens. Aqui no gráfico, nós temos aqui adição do genótipo selvagem e nós temos curvas com adição de genótipos não selvagens. Então, no 1 aqui, nós temos o que está com a estrelinha é a adição do genótipo selvagem, ou seja, o que está pontilhado é com a adição do genótipo selvagem, e o que não está pontilhado é sem a adição do genótipo selvagem. Vocês vão ver a diferença agora que eu vou estar explicando, que vamos olhar. O 1, tanto como é um genótipo selvagem, o tanto 1 quanto um com adição, vai parecer muito, porque é o genótipo selvagem de qualquer jeito. No 2, há um genótipo heterozigoto, ou seja, aqui no 2, sem a adição do genótipo selvagem, nós não temos diferenciação nenhuma. Com a adição de genótipo selvagem, você já vê que o gráfico ele já desce um pouco, diferenciando do 2. E no 3 nós temos um genótipo homozigoto, ou seja, no 3 aqui, sem a adição do genótipo selvagem, nós temos essa curva. Com a adição do genótipo selvagem, nós temos essa curva aqui. Então, você vai ver que sem a adição, a curva do genótipo homozigoto mutado apresenta uma curva semelhante ao genótipo selvagem. E depois da adição, a curva do genótipo homozigoto apresenta similaridade à curva do genótipo heterozigoto. Ou seja, se você for olhar aqui, sem a adição, a curva do genótipo homozigoto, qual é o homozigoto? O homozigoto é o 3. Aqui, 3. Sem a adição, ele vai se assemelhar com o genótipo selvagem. Tá vendo que o 3 está se assemelhando com o genótipo selvagem aqui? Só que se nós adicionarmos um genótipo selvagem no 3, ele vai mudar. Ele vai gerar já uma curva diferente. E essa é por aí que a gente diferencia, que a gente vai identificar esse polimorfismo. Então, é mostrado que a curva de Melting vai trazer vários tipos de testes moleculares que indicam que tem mais vantagens do que desvantagens. E por ser simples e rápido e de baixo custo, ele é realmente muito vantajoso. Porém, a viabilidade dele depende de aspectos interlaboratoriais, ou seja, depende de demanda do laboratório, depende de número de testes a serem realizados, que basicamente é a mesma coisa que demanda, né? E também depende do custo e da manutenção dos reagentes, se vai valer a pena ou não. E nas referências nós temos apenas o artigo que é o que nós utilizamos, que é o artigo Aspectos da aplicabilidade da análise da curva de Melting, publicado em 2016 por Paulo Roberto Xavier Thomas, Juliana da Rocha dos Santos e Paulo Caleb Júnior de Lima Santos.